E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse é o podcast número 8 e eu sou Marcos Eberlin, um químico, um pouco de bioquímico, cientista, escritor, um defensor da teoria do design inteligente, mas, sobretudo, um cristão que, no exercício da ciência, aprendeu a respeitar a palavra de Deus. Um cristão que já se deixou levar por teorias de homens, que foi um evolucionista teísta por 40 anos na sua carreira científica, mas que, felizmente, depois de algum tempo, percebeu o seu engano e tem voltado cada vez mais à palavra. E tem aprendido que a palavra contém grandes verdades científicas que podem ser utilizadas como guia na ciência. Não só podem, como devem. Se a ciência tivesse utilizado a palavra como seu guia, teria inclusive evitado grandes enganos, erros, que levaram até à morte de muitas pessoas, mulheres que estavam dando à luz a seus filhos, presidentes norte-americanos, como já falamos aqui em podcasts anteriores. Então, a autoridade da palavra de Deus na interpretação da ciência, tese central desse podcast. E grandes verdades científicas. A Bíblia não é um livro de ciência? Óbvio que não, mas ela contém grandes verdades científicas. Ela contém ciência da mais absoluta e cristalina qualidade, que é ciência escrita pelo autor e consumador da ciência, por o nosso Deus que criou o universo, que criou a vida, que estabeleceu os princípios, os fundamentos do universo, as leis, foi ele que estabeleceu, os processos bioquímicos e metabólicos, foi ele que criou, ele que sabe que o sangue é fonte de vida, ele que criou o sistema circulatório, sabe que o sangue leva vida, leva oxigênio, carrega de volta detritos, o nosso grande Deus. Então, na dúvida, fique com a palavra de Deus, nossa experiência continuada e repetida. E nesse podcast número 8, falaremos sobre um tema extremamente importante, sobre o seu parentesco, sobre a sua família, vamos dizer assim. O tema do podcast número 8 é esse: chimpanzés, nossos parentes? Será que você tem um chimpanzé como seu primo evolutivo? Ora, na aula de biologia, seu professor falou sim, absolutamente certo, isso é mais lei do que a lei da gravidade. Está demonstrado que os chimpanzés são os nossos parentes. E que lenta, gradual e sucessivamente a vida foi evoluindo nesse planeta a partir daquela ameba primordial, até chegar nos humanoides e tudo mais. Alguns cristãos, inclusive, crendo nessa verdade científica, acharam que não, inclusive, não é? Deus escolheu entre esses humanoides o primeiro casal, Adão e Eva. Então, Adão e Eva não foram os primeiros habitantes dessa terra. Eles, na realidade, foram escolhidos por Deus do processo evolutivo. Será que isso faz sentido? Será que a ciência tem que ser utilizada agora para interpretar a Gênesis? E temos que ver ali a evolução, Deus escolhendo esse casal? A nossa tese é que não. A tese dos dados, das evidências. Será que temos evidências de que somos parentes dos chimpanzés? No meu livro, Fomos Planejados, eu tenho um capítulo inteiro sobre isso. A 6ª edição que está sendo lançada agora, magnífica, a gente expandiu esse capítulo, porque, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que não temos parentesco nenhum com os chimpanzés. Descansa em paz, irmão, o chimpa não é teu humano, como eu costumo brincar. As evidências científicas são todas contrárias a esse parentesco. Olha só, o genoma humano disseram que nós seríamos
só 1%, de 1 a 2% diferentes. Será que isso é verdade? Olha, a comparação foi extremamente mal feita. De cara, o genoma dos chimpanzés é 4,3% maior que o dos humanos. Como é que pode ser uma diferença de 1 ou 2 se só no tamanho já dá 4,3%? Muitas regiões, que era muito difícil de comparar, foram deixadas fora da comparação, 43% da informação genética. Pegaram o que era parecido e compararam o que era parecido. Isso é seleção de dados. Seleção de dados em ciência é totalmente contrária ao método científico. Nem boa ciência essa comparação foi. Hoje, as comparações que são feitas mostram que somos de 7% a 44% diferentes, dependendo do método que você usa. A melhor comparação que eu entendo dá 33% diferente. Você é 1 bilhão de bytes, ou bits, como você quiser entender, do genoma humano. É diferente dos chimpanzés. Esse é um verdadeiro Big Bang genômico. Nós somos 80% diferente em proteínas. Um projeto que estamos desenvolvendo aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós somos 67% diferente em telômeros. Eles têm 24 pares de cromossomos, nós temos 23. Nenhuma fusão está documentada na ciência. Então, 24 é 100% diferente de 23. Eles suam pelos pelos, a gente sua pela pele desnuda. O cromossomo Y dos chimpanzés é 100% diferente do cromossomo Y dos humanos. Os humanos falam várias línguas. A fala e o raciocínio dos humanos excedem em ordens e ordens de grandeza dos chimpanzés. Diz que os chimpanzés têm uma capacidade cognitiva e de raciocínio semelhante a crianças de 5 anos. É uma grande verdade. Eu vivo colocando no meu Face, vídeos de crianças prodígio, tocam pianos, que fazem tantas coisas com experimentos científicos, que já são grandes esportistas, jogadores de xadrez. A capacidade de crianças de 5 anos excede em ordens de grandezas dos chimpanzés. Nós falamos, dominamos a linguagem. Muitos falam vários idiomas. O chimpanzé nunca disse nenhuma palavra. Nem sim, nem não, nem papai, nem mamãe. Eu brinco, nem banana, que ele deveria falar, ele não fala. Nós temos, então, um chip no nosso cérebro específico, de células específicas que comandam a fala e o raciocínio humano. A gente tem que aprender a falar com a nossa mãe. Então, se a nossa mãe não fala, a gente nunca aprenderá a falar. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou seu primeiro filho a falar se ela não falava? Não é? A primeira mãe, segundo o método evolutivo, muitas e muitas outras evidências você pode consultar no livro Fomos Planejados, tem vídeos na internet, vídeos meus que eu falo sobre esse assunto, nosso parentesco com os chimpanzés. Mais uma grande verdade científica da Bíblia, porque em Gênesis 1 a 26 está lá, Gênesis 1, 26 está lá registrado. A Trindade se reúne e diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele falou e tudo se fez. Nós fomos feitos prontos. Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé. E essa é uma grande verdade científica da palavra de Deus, que a ciência hoje tem comprovado. Mais um golaço da Bíblia, antecipando uma grande verdade científica que descobrimos recentemente. Fomos feitos prontos. Chimpanzé foi feito chimpanzé e homem foi feito homem. Gostou demais dessa verdade? Então nos acompanhe aqui no podcast A Bíblia e a Ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.